Voltamos com o Global Agribusiness Forum. Ariovaldo, uma coisa é segurança alimentar, outra coisa é alimento seguro. Qual é a diferença e quais são as preocupações? Bom, a tradução de segurança alimentar está voltada mais ao suprimento, a garantia de oferecer alimento suficiente para o ser humano. Quantidade. Exatamente. No caso do alimento seguro, está mais voltado à segurança alimentar, à quantidade, e o alimento seguro, à qualidade. O consumidor global, ele está cada vez mais bem informado. As redes sociais, acabam permitindo isso também, além do que as transações internacionais se intensificaram muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, hoje em dia, a necessidade de tomar ações imediatas, recall, retirada de um produto, gerenciar uma crise, informar o consumidor, as autoridades, é muito importante, e é condição aí sine qua non para você não gerar uma epidemia ou um descontrole, perder o controle total da situação. Então, a análise de risco, que se desdobra em avaliação do risco, gerenciamento dele e a comunicação do risco, é mais ou menos tudo aquilo que eu falei, ela está voltada a essa segurança do alimento. Então, ela é baseada em conceitos científicos. Então, a ciência demonstra a eficiência e segurança daquele produto que você vai consumir no caso. E ela contraria, ela se opõe um pouco a alguns preceitos que alguns proclamam relacionados ao princípio da precaução. O Brasil, as suas autoridades, o setor privado, ele está muito calcado, seus valores estão calcados na ciência. Então, tudo aquilo que a ciência demonstra eficiente e seguro, a gente entende que deve disponibilizar ao consumidor, a inovação, a tecnologia, até porque são necessárias. Hoje são 7, quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, existe uma possibilidade de crescimento, uma estimativa de metade do século já alcançar mais de 9 bilhões de pessoas e pessoas com mais renda, principalmente na Ásia, com capacidade de comprar proteína animal, que é um alimento preferido pelo ser humano. E aí, então, toda essa preocupação com a segurança dos alimentos seguros, cada vez ela vem mais à tona. Então, Isso, a gente, historicamente, teve o problema da vaca louca, que está distante de hoje, mas provou que a ração pode sim interferir no produto final, que é a vaca, ou o frango, ou o peixe. Quais são as preocupações atuais? Que tipo de alertas nós temos hoje em dia em relação a uma preocupação de qualidade na ração animal? Pois é, existe uma rede de comunicação, de troca de informações, compartilhamento de informações, até gerenciada pela União Europeia, chamada RASFF, assim como outros países, os signatários da Organização Mundial do Comércio, têm um compromisso de informar qualquer distúrbio, qualquer alteração que possa estar havendo, E por conta disso, os aspectos sanitários são muito valorizados. A tecnologia, ultimamente, ajudou muito, tem se investido muito, então há a capacidade de se responder rapidamente e a alimentação animal ela pode carrear perigos que a gente chama de químicos e microbiológicos, principalmente além dos físicos. Por isso é que existem tabelas, planilhas, baseadas em estudos científicos que ranqueiam aqueles riscos mais relevantes, e já determinam um corolário de ações, de tomadas e reações para você minimizar ou corrigir os problemas. Então, é um estado de alerta geral, que todos os componentes desse ambiente, sejam autoridades, produtores e inclusive os consumidores mais maduros, todos empenhados. Hoje as chances de riscos são tantas, isso faz parte dessa natureza, desse mundo que nós vivemos, mas a intervenção ela tem sido muito rápida, muito preventiva, Então, definitivamente, um caso aqui ou acolá pode acontecer, mas todo mundo está muito preparado para poder responder rapidamente. Quais são os principais desafios do Sindicações no médio e longo prazo? O governo federal tem criado incentivos a desenvolvimento dessa indústria com o BNDES, outros suportes de caráter público? Hoje eu diria a você que aquilo que mais nos aflige é a carga tributária. Nós entendemos que somos injustamente ainda tributados, porque somos um elo da cadeia produtiva que supre
um outro é uma indústria que produz alimentos, que são gêneros básicos de subsistência. Um pouco matéria-prima também. Pois é, nós pagamos, somos tributados em PIS e COFINS, né? Nós entendemos, né, um tributo que recai sobre o valor agregado, mas por uma complicação, um cipoal de regras e tal, e de uma contabilidade de créditos presumidos e débitos e tal, ele passou a tributar, né, de maneira descontrolada, e isso, infelizmente, é repassado ao consumidor. Nós entendemos que... Chega no produto final. Sim, nós entendemos que já, inclusive, encaminhamos à Receita Federal por muito tempo, várias vezes, estudos atualizados demonstrando a carga que isso representa no bolso do consumidor, inclusive a solução de como resolver isso sem gerar uma renúncia fiscal. Quer dizer, o governo não deixaria de arrecadar, a receita estaria ali garantida, mas esse alívio na cadeia seria repassado ao consumidor final. Entendemos, portanto, que o consumidor poderia comprar mais e, comprando mais, ele aumentaria a base de contribuição e o governo compensaria através de outros tributos e tal que recaem sobre os produtos. Então, definitivamente, em meados do ano passado, o Congresso Nacional, notadamente, aprovou uma desoneração. Infelizmente, a Casa Civil o vetou, alegando interesse popular. Quer dizer, o cidadão não estava, segundo o governo, estava interessado que houvesse essa desoneração, porque traria problemas à Receita da União, né? Mas esse é um dos grandes preocupações que temos, que está voltada, de fato, à carga tributária. Além dos demais, que é o custo do Brasil. A infraestrutura, né, a taxa de juros e os gastos do governo federal. Evaldo, obrigado. Vocês são um dos grandes apoiadores do Global Agribusiness Forum, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março aqui em São Paulo. Eu queria agradecer, foi um prazer ter você aqui conosco, dividindo as suas visões. Confira mais informações sobre o Global Agribusiness Forum no aplicativo do Smart TV. Voltamos na próxima semana. Obrigado.